Eu vou estar falando sobre superdotação. Primeiro, muito senso comum que permeia esse meio, muita mistificação, muitas ideias preconcebidas que levam a crer que esses são pessoas com performance perfeita, que são pessoas que são ótimas em tudo que fazem, têm habilidades com tudo, nunca erram, o que é uma mentira, né? Muitas vezes o superdotado, ele às vezes simplesmente não quer pensar, quer apenas sentir, e aí comete erros, cometem equívocos, assim como pessoas que se entregam à inveja, à cobiça, passam a agir como se tivesse um QI de 47, né? E justamente com uma forma de tentar suprir os desejos, que tenta criar uma lógica orbitante apenas o desejo, não sendo a razão pura e simples. Existe muito alvo também de discriminação, porque são, naturalmente, por essas ideias são muito cobrados, porque eles tentam postular um alto padrão de performance, mesmo que alguns tenham altas habilidades, eu tenho algumas áreas, e justamente cria-se essa expectativa de que a pessoa muitas vezes seja realmente capaz de cometer só atos grandiosos, coisas cheias de virtude, mesmo que há uma série de características que declinem a indicar claramente que ao menos a maioria dos superdotados, né, eles tendem a ter um alto padrão moral, eles tendem a ter uma capacidade de empatia maior do que, a exemplo dos sociopatas, que tentam vulgarmente atribuir uma inteligência que não condiz, né, com a realidade, apenas porque pensam friamente, pensam com uma clareza que muitas vezes, ao contrário do que se pensa, o superdotado é afetado pelos sentimentos, pelas emoções. Então, se você estiver muito nervoso, muito estressado, o superdotado vai agir de determinada forma que não consegue raciocinar com clareza. Eu, particularmente, mesmo que eu tenha um QI comprovado em testes feitos por neuropsicólogos de 163, eu acho que poderia agir de uma forma razoavelmente estúpida quando estou sob constante pressão, sobre infindável estresse nessas circunstâncias, né? De modo com que há um certo bloqueio, não bastando o mitidal, que eu costumo falar em relação ao autismo que eu tenho, leve, que seria uma vantagem que, coincidindo com a superdotação, parece demonstrar algumas determinadas vantagens ou privilégios em detrimento de alguns, mas acaba se tornando um peso, principalmente quando se torna alvo de inveja, se torna alvo de cobiça, se torna uma forma alvo de incompreensões de pessoas que às vezes não são capazes de entender o modo dele agir, falar, explicar das ideias deles, e se entregam a muitas invejas em relação a isso. Eu, por exemplo, sou comprovadamente pessoas que têm inveja tanto de algum dinheiro que eu tenha, dos livros que eu tenha, e elas tentam, mesmo que tentem verter, usam sofismas de baixos, demagogias ridículas, usam as mais diversas formas de depreciação. Mas justamente o superdotado, ele tende a ser caridoso. William St. James, por exemplo, que é considerado o maior QI da história, já registrado, evidentemente, ele era um cara altruísta de fato, ele fazia para quem precisava, para o necessitado, para o aflito, ele ajudava o oprimido, ele tinha ideias que, nesse sentido, se identificavam em parte com o socialismo, que de modo similar até mesmo Einstein, né, ele também se identificava com alguns preceitos do marxismo, mesmo que ele não fosse socialista, porque de fato Marx aponta algumas questões que não deixam de ser verdadeiras, mesmo que às vezes a abordagem, a solução proposta não concorde em muitos aspectos. Mas, sobretudo, a gente observa que esse senso comum permeado por essa gente contribui não somente para que o superdotado não tenha condições apropriadas para o seu desenvolvimento, como tende a atrasá-lo. Então, uma sociedade em que, por exemplo, a grande hostilidade, a grande miséria, pobreza, conflitos, guerras, alta criminalidade, a possibilidade de surgir um gênio bem-sucedido é muito menor do que numa sociedade realmente com uma moral evoluída, socialmente evoluído, né? Como, por exemplo, a gente vê. E é por esse exemplo que eu acho que poderia dizer que, em grande parte,
dos gênios da história moderna recente surgiram na Europa, seja a Alemanha, seja até mesmo França, a exemplo do Iluminismo, e tantos outros exemplos, né? Então a gente observa que um país como o Brasil, que há um forte movimento anti-intelectual que hostiliza intelectuais, como aconteceu na época do nazismo, em que o próprio Einstein, que era judeu-alemão, foi orientado a não retornar à Alemanha, porque, segundo os relatos, as pessoas estariam prontas a arrastar ele pelos cabelos pelas ruas, o que demonstra o ódio, a inveja verdadeiramente contra essas mentes que acabam sendo desrespeitadas e esperam colher o oposto, né? Como um preceito muito simples que a Bíblia diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então a gente não pode amar alguém que apenas age com ódio contra você, contra a sua pessoa, com inveja pelo que você tem e tentando tirar apenas tudo através de sofismas e contrassensos, demagogias, falácias ridículas que acabam usando. Então o gênio acaba sufocado nessa atmosfera. Eu, por exemplo, nunca obtive qualquer reconhecimento das supostas hipóteses que descobri, das suposições, das ideias, teorias, e esses querem usufruir, né, como parasitas, como se eles fossem os necessitados, como se eles fossem os aflitos, as pessoas que vivem isoladas, vivem praticamente segregadas da sociedade, né, não tendo direito a sequer ter uma mulher para que eles tenham tudo. Evidentemente que a caridade deve ser feita para quem precisa, não para quem faz o mal verdadeiramente, né? E nesse sentido procura agir de forma correta, porque o egoísmo verdadeiro, né, ele enxerga como dor apenas a própria dor e acha que é errado apenas quando fazem com eles, como prova de que eles são os errados. Obrigado.